Oi, tudo bom? Vamos lá, gente. Tô gravando esse vídeo hoje, dia 16 de fevereiro. E esse vídeo aqui, como você tá vendo pelo título, já vai ser um vespeiro por si só. E tem sido muito difícil gravar esse vídeo. Pra ser bem sincero, esse aqui eu acho que é o meu take 4 ou take 5 para gravar esse vídeo. Por uma série de razões, que vão desde barulho, o que eu vou aceitar, porque, enfim, eu não sou um youtuber famoso, não tenho uma estrutura para isso. 2, porque é um assunto que, na minha humilde opinião, é infinito. E 3, porque por mais preocupado que eu fique em trazer um vídeo que vá ajudar, e esse é o objetivo deste vídeo, eu sei que essa ajuda ela não tem como ser completa, plena, enfim, né? Longe de mim aqui tá tentando vender que eu vou explicar tudo que você precisa para fazer um sistema de RPG próprio. Então, dito tudo isso, bora pro vídeo. E esse vídeo então é o você quer fazer, né? Você quer criar um sistema próprio de RPG. E aí eu montei 10 pontos para fazer um bate-papo bem prático, com o meu ponto de vista. E aí, antes da gente começar pelas dicas, eu acho que é justo eu me apresentar, não como Zilar Groselha, que era um personagem que jogava LOL e que depois foi se meter a fazer um monte de coisa que gostava. E também não como o André Zilar, que é o cara que faz o Spellfire, as cards de Spellfire, gosta de card game velho, esse tipo de coisa. Vou falar então dessa faceta minha, que é uma coisa que eu sempre quis deixar privada, mas desde que eu entrei num grupo lá de Facebook, eu comecei a perceber que talvez eu não esteja mais tão sozinho nos meus pontos de vista. E, enfim, acho que pode ser que isso acabe ajudando aí uma galera que quer fazer um sistema próprio de RPG a ter um pouco de visão sobre o que isso significa, muito mais do que eu acho que vai ser revolucionário. Então, o que eu entendo de RPG, né, Groselha? Eu não sou um autor publicado, eu sou na verdade um jogador de RPG que está aqui há quase 30 anos jogando esse treco, né? Eu conheci RPG em 1993, quando eu tinha 12 para 13 anos, bem pivetinho. Comecei a jogar de fato, né, no final de 93 para 94, então você faz a conta aí, 1994 para 2023. Me mantive jogando por muito tempo GURPS, e aí lá para 2000 eu migrei pro D&D terceira edição. E esses são os sistemas que eu mais vivenciei na vida, tá? O GURPS e o D&D terceira edição. E eu conheci outros sistemas porque, enfim, era um outro cenário. Nem sei se esse cenário ainda existe. A gente tinha encontro internacional de RPG. Na minha terra natal, Santos, existia até mesmo uma associação de RPG. Quando eu estava começando uma faculdade de Direito lá, com 20 e poucos anos, 19 anos, né? Eu tive um projeto voluntário para ensinar pessoas a jogarem RPG numa cidade de Sol, que é um vídeo à parte, explicar o que foi essa ideia de pegar a gibiteca da cidade e tentar ensinar RPG para as pessoas. E dessa vivência toda sai o começo do fato de que, assim, é uma coisa que eu amo, vou continuar amando, tô com 42 anos, gosto pra caramba. Não jogo tanto quanto eu gostaria. A vida acontece, e essa vida acontece não só comigo, com os meus amigos, com os jogadores que eu gosto de jogar, com a dificuldade que eu tenho de me adaptar a jogar RPG online, via call, enfim, outro assunto para outro vídeo. Se você acha que é válido a gente discutir isso e até interagir para você trazer um ponto de vista, comenta aí no vídeo. E essa vivência de RPG misturada para poder trazer essas dicas com minha vivência profissional. Como publicitário, eu trabalho desde que me dou aí por gente na publicidade como uma pessoa que escreve, né? Então, o primeiro
ofício que eu acabei assumindo, né, remunerado de fato, foi redator. Fui redator publicitário aí, sei lá, por 15 anos, por aí. E quando troquei de cargo, troquei de cargo para outra coisa que escreve, que é planejamento criativo, né? E, enfim, não vem ao caso agora os nomes dos cargos, mas enfim, sempre trabalhei escrevendo, né? Gosto muito de desenhar, gosto muito de um monte de coisa, né? De cantar e tal, mas assim, o meu ganha-pão sempre foi escrever. E é daí, desse ponto de vista que fica entre a vivência de RPG e a vivência de ter que escrever muita coisa, mas que não é RPG, mas entender o drama que é você às vezes ter que entregar um texto longo, né? E ter a vivência de ter passado 2 TCCs na vida, que eu acho que dá para de repente dar um horizonte, diferentemente do horizonte que normalmente vem, que é de desanimar, um horizonte de consciência, né? Consciência do que você quer fazer. E aí eu acho que sim, tem algumas dicas aqui que você vai achar que eu estou derrubando o seu sonho. Eu não estou derrubando o seu sonho. Eu só estou tentando dar a ordem natural para você sofrer o mínimo possível, tá? Eu não tenho interesse em publicar um sistema próprio de RPG, e eu acho que você não tem que concordar comigo de forma alguma, nem nessa posição, nem nas dicas. Dito tudo isso, né, fazendo muito carinho nas vespas desse vespeiro, vamos então começar pela dica número 1. E a dica número 1, ela é: você já criou um cenário de campanha? Essa dica, ela tem a ver com uma maneira mais fácil de você alcançar a alegria criativa. Então, assim, de tudo que vai ser dito aqui, com base na tentativa de te ajudar, se tem uma que eu vivenciei no RPG e não no meu trabalho, é a de criar um cenário de campanha. E eu falo essa dica dentro de um vídeo sobre você quer criar um sistema de RPG, porque criar um cenário de campanha já é bem trabalhoso, mas ele é muito divertido. E é muito mais fácil você criar um cenário de campanha dentro de um sistema, seja lá o seu Dungeons and Dragons, seja lá o World of Darkness, que pra mim eu vou morrer falando que é White Wolf, né, o sistema de storytelling, seja um sistema desses milhares que eu não vivenciei e não conheci, né, tem coisas muito legais. Eu lembro que no grupo mencionaram sistemas assim diferentes, sejam GURPS da vida, enfim. Eu acho que criar um cenário de campanha pode ser um ótimo ponto de começo para você. Mesmo que você fale assim, pô André, mas na moral, eu já jogo RPG há 5, 6 anos, eu jogo RPG há 10 anos, enfim. Cara, acho que tá na hora de eu ir pra um negócio meu, pra criar um sistema meu. Cara, não tenho dúvida nenhuma, mas eu vou fazer um paralelo com uma parada que eu curto e faço, né? Que é game design, que é fazer jogo de carta, jogo de tabuleiro, enfim. Spellfire tá aí pra mostrar muito claramente que o que eu tô falando não é da boca pra fora. Eu acho que um dos caminhos mais orgânicos, naturais e menos sofridos, até porque as pessoas embarcam com você nisso, é você começar a criar uma modificação, um mod, né? um flavor, uma house rule, uma regra da casa, numa coisa que já existe, num sistema que já existe, né? Então vamos fazer esse paralelo. O que eu estou falando como primeira dica é criar um cenário de campanha. Te permite que você é ótimo, te permite que as pessoas tenham contato com as ideias que você quer passar dentro de um sistema que é familiar a elas. E você, a partir dali, você pode criar todo o lore e você pode entender se você tem a necessidade real de criar um sistema próprio. Se também às vezes não é necessidade, é vontade. Vamos entrar nesse mérito. As pessoas têm todo o direito de ter a vontade que elas têm. Mas você fazendo esse trabalho de criar um cenário de campanha, uma ambientação, à medida que aquilo é uma coisa realmente mais única, mais original, que tem um flavor, e deixando bem claro, nada nessa vida é 100% original, né? É como a música, 7 notas musicais. O que faz as pessoas geniais, o que faz de uma pessoa genial é como ela usa essas 7 notas, entendeu?
É como cozinhar, entendeu? Os ingredientes podem ser muito bem conhecidos, é a mistura que faz algo original, né? Então, não fica preocupado com relação a isso. Eu acho que o mais legal é você encontrar algo original porque está funcionando. E para isso acontecer, você não precisa criar um sistema próprio de RPG. Isso é boa notícia, mano. Então, essa dica 1, ela tem a ver com você poder fazer uma coisa importante, que é dentro de um sistema já conhecido, que tem jogadores interessados em jogar, poder experimentar diferentes ideias de cenários de campanha, e já vai ter player que não vai aceitar entrar, tá? Não é assim do outro mundo você ter player que fala, meu, eu não tô afim de jogar nada de Dungeons and Dragons, se não for Forgotten Realms, ou se não for, sei lá, Greyhawk, que agora tá em alta, sei lá por quê, por causa da série lá do Stranger Things. Eu não quero jogar nenhuma ambientação dramática que não seja, sei lá, World of Darkness, ou que não seja Call of Cthulhu. Já tem uma dificuldade aí, mas não é tão difícil. Tem jogadores, né, e tem muitos mestres que querem jogar, que gostam da ideia de tentar ver um mundo que está sendo criado, né, dentro de um sistema que eles já conhecem. E aí essa experiência, ela vai te dar 2 paradas que já vão ser úteis para você ter pra começar a fazer o seu livro de sistema próprio. A primeira coisa é que você vai começar a ter um cheiro, vai ter um faro aí, vai ter um rastro do que possivelmente esse sistema não está te entregando e que você pode oferecer no seu sistema próprio, né? Então é uma maneira orgânica de você descobrir primeiro, se o cenário é original o suficiente para realmente ele inspirar, porque eu acho que qualquer sistema consegue abordar qualquer coisa em RPG, basta você ter criatividade. Eu realmente não entendo esse cenário de hoje, onde, na minha visão, isso é uma coisa pessoal, tá? Uma opinião minha, que eu vejo as empresas tentando comprar a imaginação das pessoas, tentando deixar as pessoas dependentes de histórias oficiais, de materiais oficiais, né? Tipo, sou velho, gente, eu sou numa época que, sabe, pra jogar RPG era compra o módulo básico do GURPS, 3 dados de 6 faces, papel, caneta, vai numa Xerox. Nossa, sou muito velho, vocês não vão nem sacar o que eu tô falando, né? Imprime umas planilhas, ou às vezes nem em planilha imprimia, né? Ficava olhando a planilha que tinha ali a ficha de personagem no fundo que tinha um negócio chamado personagens instantâneos, um livreto, e já saía jogando. E aí você ia experimentando e dali já, putz, eu vou comprar o Fantasy, né? Isso no GURPS, né? Ou no D&D a mesma coisa, né? Quando eu comecei a mestrar o D&D terceira edição, porque o AD&D eu joguei umas 2 vezes, mas assim, não me pegou, enfim, tava muito tomado com GURPS. Não era hypado, gente, jogar RPG, então você realmente fazia isso muito pro prazer, você não tinha tanta noia de experimentar tudo. Por isso que eu mencionei o Encontro Internacional de RPG, onde eu consegui jogar um pouco de Toon, onde eu consegui jogar Shadowrun, que tinha um sistema de RPG. Aí, de vez em quando, dali você fazia uma amizade, aí você ia jogar um Star Wars, né, que tinha um sistema de Star Wars antes do D20. Aí, enfim, vivenciei outros sistemas, mas não posso falar que sou conhecedor amplo deles, né? Embora de tudo aquilo que eu vivi, sou fã sim da mecânica voltada para a narrativa da White Wolf, do World of Darkness, embora tenha outro vídeo aí para falar sobre o que, né, coisas que eu não curtia no World of Darkness e na White Wolf, porque eu nunca quis me embrenhar em ser mestre de Vampire, de Werewolf, de Mage, que eu tenho o livro aí, até o Changeling eu tenho. Mas tem sistemas que me marcaram, né? O White Wolf eu acho que sim, embora eu sempre achei que fosse mal usado. E tinha um que era maravilhoso, acho que chamava Saga System, que era com cards e foi para fazer um cenário. Era uma maneira de jogar o Dragonlance, que era um mundo de um cenário de campanha de D&D, e depois fizeram uma versão da Marvel, muito foda, muito legal. Mas eu não precisava jogar isso, e a experiência de criar um cenário de campanha, pra mim pelo menos, chegou no final da história, que eu mestrei muito tempo GURPS Supers, e aí fui mexendo totalmente. Os Supers que eu mestrei por muitos anos tá longe, mas tá muito longe de seguir a regra bonitinha do Steve Jackson. Mas deu muito certo, todo mundo curtia, mas eu nunca senti essa vontade de ter que fazer um sistema próprio. Porém, posso te dar certeza, dentro dessa dica, se você for criar um cenário de campanha e ter esse processo aos poucos com a galera, você vai sentir as necessidades
que você vai tentar encurtar adaptações. É isso que vai acontecer. Você pode adaptar o sistema que você quiser para jogar o que você quiser. White Wolf, por exemplo, tinha um sistema de Street Fighter, pra você jogar de Street Fighter. Aliás, esse eu joguei até razoavelmente bastante. Embora tivesse um problema de design muito escroto, que era, enfim, velocidade, speed. E aí, eu acho que você fazendo esse cenário, você vai adaptando as regras para poder passar mais o flavor, passar mais o clima do jogo que você quer. E dali, você tem duas coisas legais para fazer o seu material próprio. A primeira, obviamente, um cenário de campanha que foi vivenciado, que tem NPCs, que tem lugares, coisas que são legais. E o segundo, que é você tem muito claro tudo que você precisou adaptar naquele sistema para chegar no clima certinho, no negócio que era legal para os jogadores, né? Que o seu amigo que era jogador queria mestrar também, você passou ali as house rules para ele mestrou e funcionou. Então dali você pode tirar o começo de um cheiro de algo que assim é uma necessidade real para traduzir algum clima de jogo, beleza? Então vamos para a dica 2. A dica 2 é experimente outros sistemas. Então, como eu estava falando, né, durante a dica 1, e eu não vou mais editar esse vídeo 1000 vezes, porque eu acho que é importante deixar esse conteúdo de alguma maneira do que ficar sonhando com um vídeo perfeito. Então, na dica 1 eu já falei um pouco disso. Na dica 2, então, eu estou falando sobre a importância de você experimentar outros sistemas. E eu não estou falando isso no aspecto de ser aquele jogador de RPG velho cringe que fica tipo, vai jogar um monte de coisa, depois vem falar comigo. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é porque ao jogar outros sistemas, você pode ter uma noção clara de ideias e abordagens diferentes, até mesmo, e aí eu recomendo até que você tente experimentar outros sistemas heterogêneos, no sentido de não serem muito parecidos, sabe? Tenta buscar, sei lá, sistema de RPG de, como é que o pessoal fala? Colaborativo, não sei o que lá. O outro é um sistema de RPG com cards. O outro é um sistema de RPG com pouquíssimas regras. O outro é um sistema de RPG super, ultra, mega preciso. Tenta fazer esse tour por outros sistemas e você não precisa, de verdade, tá? É um ponto de vista. Lembrando, esse é um vídeo aqui para tentar ajudar. Você não precisa, cara, jogar campanhas inteiras. Você não precisa jogar tipo, no mínimo tem que jogar 20 sessões de cada sistema para conhecer. Não. E você também, cara, vou te libertar de uma outra coisa que talvez você queira fazer um sistema próprio de RPG ou está fazendo, fica escutando dos outros. Que é, você tem que conhecer pelo menos, e a pessoa preenche um número bem gordo, um número bem grande. Você tem que conhecer pelo menos 40 sistemas de RPG diferentes para ter alguma moral para fazer o seu sistema próprio. Gente, essas pessoas estão com um problema sério que é falta de louça. Se elas estão com um problema de falta de louça para lavar, elas podem passar aqui em casa que tem bastante louça para lavar. Cara, não precisa fazer isso não. Não caia nessa também. Não é 8 ou 80. Não é do tipo, meu Deus, eu conheci o 3D&T, acho que o sistema é maravilhoso, estou pronto para fazer o meu. E também não entra na paranoia de que você tem que ser o cara supremo. Deu para entender? Você tem que ter alguma referência, você tem que ter algum conjunto de referências para pelo menos ter ideia do que você está querendo fazer, só para você não perder tempo fazendo algo que no meio do processo você vai e olha para o lado e fala, meu Deus, tem um sistema que é exatamente o que eu estou fazendo. Ou, meu Deus do céu, semana passada por acaso eu joguei uma mesa de um sistema que eu não conhecia e cara, abriu minha cabeça de uma maneira que agora eu não sei. Meu sistema vai ficar incrível se eu abordar um pouco o que eu vi ali. E aí você abre o olho e fala, meu Deus do céu, eu tô com um livro de 200 páginas, estou escrevendo isso há 3 anos e vou dar uma volta muito grande. Você já vai ter que dar voltas, tá? Fazendo um paralelo, porque é game design. E eu acho que é um dos game designs mais desafiadores que existem. Você criar um sistema de RPG é um sistema, a gente tem que parar de falar essa palavra de maneira leviana, é um sistema, as coisas são interligadas, as coisas têm um balanceamento, são vários minigames, vamos chamar assim, dentro daquilo, e tudo aquilo tem que ajudar a impulsionar histórias num clima, sendo que você não sabe que história que vai ser contada. Caso você esteja desenhando uma história ideal, então não é um sistema de RPG, mano. Não é nem uma ambientação de campanha, pra ser bem sincero.
Então o sistema tem um negócio que é muito amplo para poder satisfazer não só você. Você não tem ideia de como você vai ficar feliz se você conseguir chegar no objetivo de ter um negócio que você está mestrando e outra pessoa pediu para mestrar e foi muito legal e os jogadores se divertiram verdadeiramente, não ficaram coçando a cabeça e pensando, meu Deus, eu vou falar que desloquei a sobrancelha e preciso ir embora, entendeu? Então é legal experimentar outros sistemas, vai abrir, não todos, você não tem que entrar nessa paranoia. Eu acho que da recomendação aqui, dessa recomendação, acho que o mais importante é tenta conversar com as pessoas para experimentar sistemas diferentes, né? Então você vem de uma pegada de sistemas muito para narrativa, dramáticos, pouco combate, não sei o que. Cara, tenta dar uma olhada nos outros, entendeu? De outra pegada, uma pegada... Pô, tem um que é muito mais wargame do que roleplay. Tem um que é absolutamente roleplay, é quase um teatro de improviso com, sei lá, um dado. Cara, tenta experimentar coisas diferentes só pra você até mesmo saber onde você tá, o referencial de onde você tá, pra onde você quer ir, o que você tá imaginando fazer, e ao mesmo tempo não ter essa virada do nada, depois de muito tempo fazendo, descobrir que assim, nossa, tem um sistema que faz exatamente isso. É impossível criar algo novo. Sim, é impossível criar algo novo. Esse risco existe? Ele existe, mas assim... vai existir porque eu não tô falando pra você experimentar todos os sistemas de RPG que existem na face da Terra, não é isso. Mas é pra você minimizar e não cair num negócio que você vai ficar muito chateado, tá? Palavra de quem do outro lado tentando fazer jogos de tabuleiro, de card, já se pegou sofrendo disso. E aí você vai descobrir que você não fica tão chateado quando você descobre que tem um jogo muito parecido que... ai meu Deus, tá lá na lista, lá é o número 480, é o número 300, não sei quanto, do Board Game Geek. Tô falando agora de board game. Mesma coisa pra RPG, sabe? Você não vai ficar tão chateado, porque tem um autor húngaro que lançou um negócio, vendeu 431 cópias e é muito parecido com isso. Não vai te deixar chateado. O que vai te deixar chateado é descobrir coisas do tipo, cara, você acabou de falar o Pathfinder. E aí você sabe o que é Pathfinder, você nunca foi jogar, nunca viu o que é e você fica... então, esse filhote de D&D que você tá fazendo é o Pathfinder, mano. E aí, não é chato você perceber isso no começo, mas você tem um risco muito grande de descobrir depois. Então, experimente outros sistemas. A dica número 3 é: crie e venda a sua proposta, mas não só para você mesmo. E é por isso que criar um ambiente de campanha, uma ambientação de campanha é importante. Eu acho que é um caminho super legal, até para você já ter pessoas para você conversar sobre a ideia do seu sistema, tá? Eu tô fazendo esse vídeo considerando o seguinte, tá? Pelo amor de Deus, longe de mim, né, calcular que não teremos um gênio matemático RPGista que criará um sistema revolucionário que fará o Steve Jackson chorar na cama, que fará o Richard Garfield, que é outro cara matemático, que vai falar, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Longe de mim falar que não existe essa pessoa aqui no Brasil e ela está pronta para criar a nova coqueluche da molecada. Não é isso. Mas eu acho que é justo a gente pensar que você está criando um sistema próprio de RPG que tem uma proposta, que tem um clima, que tem uma pegada, e isso acaba tendo uma correlação com o cenário de campanha. Então, pegue essa proposta de cenário de campanha, de mundo, de clima, referências. Isso é tão... Cara, novamente, tá? Embora o D&D é legal pra caramba, adoro o terceira edição, tá? Eu abomino quarta edição, enfim, não vou entrar nesse mérito. Também a gente pode fazer um vídeo depois discutindo D&Ds da vida. Mas o GURPS tinha uma coisa que era muito legal, né? Que cada suplemento tinha referências, nomes de filmes, de livros, de quadrinhos, pra você entrar no clima. Então essa dica tem a ver com isso, pra você ter as referências, né? Mas você precisa criar e vender essa proposta de sistema e ambiente. Quer dizer, resumindo, a gente está falando do quê? Da parte de mecânica, da parte de game design, assim, matemático, da coisa, né? Da linguagem que existe por trás, mecânicas de jogo. E nós estamos falando ao mesmo tempo de lore, de ambientação, né? Deu para entender?
Como é que... Então, você tem que descobrir se a ambientação que você escolheu é minimamente interessante, né? Não só para você, mas para outras pessoas, porque eu acho que é isso, né? Dentro desse vídeo eu vou seguir nessa lógica, que você gostaria de jogar com outras pessoas e até curtiria muito, mesmo que você não tenha um objetivo comercial de saber que o que você fez tem gente baixando e jogando e achando super legal. Eu acho que é válido você tentar juntar esses dois mundos e criar um pitch de vendas. Não pitch a cantora de rock, tá? Um pitch de vendas, né? Então você tenta primeiro olhar e ver se você consegue resumir em um parágrafo de 8 linhas, 10 linhas, que seja um paragrafão, ou 2 parágrafos, né? Faz o seguinte, melhor, tá? Novamente, eu não vou ficar editando demais esse vídeo, acho que o conteúdo é mais importante. Cata a traseira de um livro, cata a contracapa de um livro e você vai ver que, em geral, os livros têm uma sinopse, eles têm um texto comercial para colocar a pessoa e tentar cativar ela para entrar nesse mundo. Pega e tenta fazer o seu, beleza? Se você acha que isso não rola, por favor, comenta aí embaixo no vídeo, tá bom? Mas é um caminho muito bom, tá? De campanhas publicitárias pequenas a projetos e eventos, a gente sempre tem que fazer esse exercício e na verdade ele tem que ser feito várias vezes. Ele tem que ser feito assim por uma sinopse, que é uma coisa que a gente nem usa para cliente, até a gente chegar às vezes num conceito, que é tipo uma frase ou uma frase um pouco mais longa, mas é uma coisa muito curta para tipo pam, bater. Faz isso porque na dificuldade de você definir o que é, você já começa a achar os buracos de diversão para os outros que o seu sistema e a ambientação possuem. E aí você, a partir dali, fala, cara, tá, beleza. Porque tudo pode ser complicado, sabe? Você pode complicar bastante qualquer coisa. Tudo tem detalhe, tudo tem camadas e camadas e camadas e camadas de profundidade. Star Wars, você pode ter um canal 20 anos falando sobre cada um dos detalhes de Star Wars, dos filmes antigos, animações, filmes novos, ai meu Deus, a série do Mandalorian, e o lore, não sei o que, e o canon, e o que não é mais canon, o que é Legends, não sei o que. Mas você pode também resumir e falar, né? Que era, o que é Star Wars, sei lá. Cara, é um mundo de space opera, onde você tem naves alienígenas, armas laser, armas brancas e a eterna luta entre o bem e o mal, representados pelo lado sombrio da força e o lado da luz, que tem os Jedi e os Sith. É um resumo idiota? Claro, eu tô fazendo agora de improviso, mas entendeu? Você consegue resumir, tipo, vá para uma aventura galáctica, intergaláctica, que aconteceu muito a long time, começa até assim, né? A long time ago in a galaxy far, far away, existia um império e não sei o que, e papapá, e a república, babá, mas tudo isso acontece em vários planetas, venha para o mundo de Star Wars, você pode ser um ladrão, você pode ser um soldado imperial, um piloto de naves, ou assumir o seu lugar como um Jedi ou um Sith, enfim. Faz esse mesmo exercício. Então isso vai te ajudar a dar uma visão clara, ou a dar uma visão de que não há claridade alguma na tua proposta. A dica número 4 é começar pelo fim. E o fim são os jogadores e os mestres. Então aqui é um trocadilho, né? O fim no sentido de finalidade. Então a gente naturalmente, às vezes se apaixona demais. É claro que você vai ter que fazer algum trabalho, e a gente vai falar um pouco sobre isso, vai ter que trabalhar para poder chegar até os jogadores. Mas é importante entender que tudo que você vai fazer para preparar o começo do seu sistema, do seu livro, para que as pessoas tenham um mínimo de chão, e meu Deus do céu, você precisa fazer o mínimo para as pessoas terem o mínimo de chão para dar o tempo delas para jogar. Então, por mais que você faça esse primeiro chãozinho, entenda, isso é um andaime. Não é a estrutura real do teu livro. E aí, com isso, você vai chegar no verdadeiro começo, que são as experiências dos jogadores. Os jogadores e depois, sim, se tudo der certo, mestres, né? Tem alguém que mestre o seu sistema.
E não com você do lado o tempo inteiro, né, explicando pra ele. Isso lá na frente você tem que falar, meu sistema só tá funcionando porque eu vi que alguém que não me conhece topou, leu, mestrou, trouxe feedbacks. Eu falei, cara, é bem por aí mesmo. Acho que você errou 5%, 10% do que eu escrevi no livro e eu ainda vou arrumar isso. Mas o importante aqui é, até na hora que você vai escrever sozinho, você tem 0 jogadores interessados em jogar o seu livro. Você tem 0 mestres pensando em ler o seu livro, né? Livro, a gente está sendo bem generoso, né? As suas 5 páginas, as suas 10 páginas, as suas 25 páginas. Você tem 0 pessoas. Não interessa, você precisa manter a sua cabeça focada. Todas as ideias que eu tenho, como é que um jogador vai reagir à apresentação dessa ideia? É uma ideia legal? Não é uma ideia legal? Uma outra coisa que eu acho que, cara, é impossível não trazer de game design, que eu acho que é uma das regras mais valiosas que eu aprendi na porrada. Não lendo, aprendi assim empiricamente, que não é uma palavra muito bonita para falar, aprendi apanhando. Jogos são bons à medida que eles permitem que os jogadores joguem eles. Ou seja, crie coisas, mas nunca se esqueça que tudo que você está criando tem que permitir opções. E essas opções não são só o que você está imaginando na tua cabeça. Opção de raças, opção de classes, opção de templates. Não é isso. É isso também. Mas opções. A regra do jogo tem que abrir opções. Principalmente porque tem um carinha, ou uma minazinha, um carinha, enfim, um ser humaninho, que precisa demais de um sistema que permita opções. O nome dele é mestre, que é o cara que vai mestrar. Ele precisa ter algum caminho para poder ajeitar, porque ele lá vai estar usando o teu sistema como uma plataforma para ele contar uma história que tem como objetivo final divertir os jogadores e ele também, tá? Eu sou partidário de que mestre não é servidor feito de carne e osso de MMORPG, tá? O mestre também tem que se divertir. Então assim, se pro mestre é penoso usar o sistema, se pro mestre ele fala, meu Deus do céu, o negócio assim é absurdo, cara, tipo, tudo é em termos absolutos, nada pode ser mexido, nada pode ser ajeitado, não existe sistema para ajustar nada, ele já foi pro saco. E os jogadores precisam não só nas classes e pipipi, e origens e, sei lá, clã, estereótipo, chama do que você quiser, são as opções, são os sabores que tem ali. Eles precisam também ter opções depois que eles escolheram o personagem. Então o sistema tem que... Então você tem que começar pelo fim, tem que ir pensando cada ideia que você tem de regra, né? Além dela ter que ser agarrada, que, cara, na moral, tem que ser minimamente pra alguém querer jogar um negócio e falar, pô, animar o sistema. Hoje tem grandes chances do cara falar animar o sistema, porque o sistema matematicamente, ou na sua estatística, ou na maneira que tá organizada a regra, ele tá ajudando a traduzir um clima, uma pegada, um tipo de, vamos chamar assim, um tipo de filme, um tipo de série, um tipo de arte. E aí o cara fala, pô, a regra é muito boa, porque você sente realmente que você tá numa luta. Ou sei lá, pô, o clima é muito bom o jogo, porque você realmente sente assim o terror, o medo. Não, o jogo é muito bom, porque você realmente tem, cara, tem 1000 caminhos. Mas além das regras terem que traduzir e você tentar ao máximo passar o clima do jogo e as regras serem auxiliares disso em vez de serem inimigas, essas regras têm que fazer sentido para os jogadores. E um dos melhores caminhos para agradar os jogadores é ter regras que trazem opções, que deixam eles jogarem, for God's sakes, entendeu? Então, essa dica é sobre isso. Começa pelo fim, tudo que você está fazendo, mesmo aquele comecinho que eu tô falando que é um andaime, você vai jogar fora tudo isso depois de começar os primeiros playtests e é normal, tá? O lado bom é que você vai jogar cada vez menos coisas fora à medida que vai evoluindo. Mas até nessa hora que você tá sozinho, 0 jogadores, pensa nos jogadores, não em você, e nos mestres, tá bom? Claro que você está fazendo isso por amor, por tesão, tem que ter, mas não perde a visão de que assim, você só vai ter alegria completa com as suas ideias se alguém tiver a fim de jogar. E alguém, se a pessoa se divertir, pode ser o primeiro playtestzinho, a gente vai falar sobre isso. Se ela tiver um cheirinho de que, putz, cara, foi divertido, tá ligado? Ela tem não só chances de te acompanhar nesse processo, como te ajudar e até mesmo chamar outras pessoas que ela sabe que vão curtir aquilo. E aí a gente volta lá pra dica que eu falei anterior. Por isso que é legal ter o pitch de vendas e saber sua proposta, porque pro cara recomendar aquilo tem que existir uma proposta. O que é aquilo? O que preenche a palavra aquilo?
cara vai recomendar aquilo. Proposta. Beleza? Bom, eu vou falar da dica número 5. E a dica número 5 acaba tendo uma piada metalinguística. Essa dica, ela nada mais é do que revise seu texto antes de mandar para alguém. Seja para quem você vai mandar, você vai postar em algum lugar, alguma coisa, não custa nada, mas custa tudo ao mesmo tempo você não revisar o seu texto. E para revisar um texto, não é só ligar o corretor ortográfico, né, do seu Word, do seu programa aí de texto. Também serve para você revisar, a revisão serve, na verdade, para você entender se está se repetindo muito, ou se você, na sua imaginação e explicando, pulou algum passo, né? E a piada é porque a dica número 5, ela tinha ficado omitida desse vídeo. E é por isso que eu tô gravando ela agora no meio, é um insert, porque eu tava fazendo as telas, e as telas têm os desenhinhos, e aí eu tava nomeando as telas, só que a tela número 1 é o prólogo, então eu acabei comendo uma bola. O que eu acho muito legal, para mostrar essa parada de revisar. Eu, nesse exato momento, postando esse vídeo, esse pedaço aqui do vídeo da revisão, ele é de fato fruto de uma revisão. Então faz isso, revisa o seu texto antes de mandar para alguém, sempre ajuda a melhorar a boa vontade das pessoas. Dói demais nas pessoas ver às vezes 2 parágrafos, que é um texto super curto, e ele super escrito errado, e aí você fica chateado e fala, mas aí não é o texto final. Eu sei, cara, e na real ninguém vai ficar chateado se tiver um errinho ou outra coisa, mas o pessoal nota que às vezes você escreveu de prima, nem leu o que você mesmo escreveu, e você mesmo não leu, mas tá cobrando dos outros ler, sabe? E quem gosta de ler tem uma voz interna muito forte, né? Ler é um exercício, e eu falo que é um músculo, leitura, né? Então quanto mais você lê, mais forte essa voz vem. E aí quando tem um erro assim muito crasso, ou vários erros, aquilo rompe, grita na cabeça da pessoa, a pessoa fica bem mal-humorada, tá? Tem gente que leva de boa, tem gente que não leva. Eu vou ficar no meio termo, tá? Tem vezes que eu passo numa boa, mas tem horas também que eu falo, meu, na moral, tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra ler, o bagulho tá tão mal escrito que se nem o cara leu, por que eu vou ler, entendeu? É isso. E a dica 6 é: o índice, ele vai ser a sua salvação e a sua maldição. Então, quando eu falo índice, é o índice mesmo remissivo, né? Ou é o índice, aquela parte do começo do livro. Sabe quando você pega um livro de RPG que tem lá, né? Você cata um índice e tá lá, tipo, sobre o jogo, né? O que é. Aí alguns começam, a maior parte, né? Pela planilha, pela ficha, aí os atributos. Aí os atributos aí vai explicar, sei lá, em GURPS vai falar de perícias, vai falar de vantagens, vai falar de desvantagens, né? Vai falar de GDP, vai falar de BAL, enfim, se você não joga GURPS, deixa pra lá. Vamos falar de D&D, vai, terceira pelo menos, vai. Então vai falar então do saving throws, né? Dos testes de resistência. Você vai ver as classes dos personagens, existe um caminho. O que é importante você entender é o seguinte: aquele índice também, ele é o seu to-do list, querido. Então comece a entender que ele é a sua salvação, porque você, antes de sair escrevendo, você pode deixar bem claro os pontos que você vai abordar, e você já pode, por exemplo, dividir isso com algumas pessoas e falar, se eu preenchesse tudo isso, né, se eu preenchesse esses pontos, o que você acha que não daria para entender? E não fica remendando, que também tem um negócio que é complicado. Eu não quero brigar com você, amigo, que quer fazer um sistema, amiga que quer fazer um sistema. Mas também tem uma parada que, sabe, sobe o sangue às vezes, né? Que eu falo que é deslealdade intelectual. Às vezes você pega e acha que a pessoa do outro lado é trouxa, né? A pessoa fala, pô, cara, eu acho que seria uma boa, assim, depois que você fez o capítulo de personagens, assim, e você pula direto para NPCs, eu acho que seria bom você fazer um capítulo sobre geografia e climas desse lugar, porque eu acho que é bem relevante nesse universo que você está criando. E aí a pessoa vai e manda um tipo, não, mas isso na verdade está dentro ali de NPCs. Não faça isso, sabe? As pessoas que forem conversar com você, elas já estão sendo legais pra caramba, porque elas querem acreditar que vale a pena. Tipo, alguém vai acertar a mão, alguém vai fazer uma coisa nova. E é sempre, pô, eu acho pelo menos, eu acho muito legal você ter uma participação, mesmo que pequena, na criação de algum jogo, sabe? É uma coisa que eu já fiz para outras pessoas que fizeram jogos, e eu acho muito legal,
Mas é importante que a pessoa que tá conversando com você entenda que, cara, você realmente tá perguntando feedback e você realmente tá ouvindo. Não tô falando que ouvir é você seguir tudo que as pessoas falam, tá? Mas você tem que deixar a rede pronta para pescar qualquer peixe que venha, e você não tem que ficar lavando roupa, né, ou filtrando aí esses peixes que são as opiniões das pessoas na frente delas. Pega tudo que a pessoa está falando, agradece e depois leva para casa. Então, dito tudo isso, vamos voltar para a dica, que eu já me perdi bastante. Então, o índice, ele é a sua salvação e a sua maldição. Por quê? Aí vai a vivência de qualquer brother que está vendo esse vídeo que passou pelo drama de fazer um TCC, né, cara? Então, é importante estruturar o trabalho, mas você vai sentir que é uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, assim, sabe? Ele é a sua salvação porque dá um caminho para você, e esse caminho é muito legal de você definir antes de sair escrevendo trocentas páginas, né? Tem um ditado que um brother assim, do trabalho fala, que eu acho muito legal. Fala assim que barco que não tem destino nunca tem vento favorável. Acho bem legal, é bem nesse sentido. Mas também é sua maldição, porque você vai, mesmo malhando bastante a ideia de um índice, né, que a gente chama, pode ser um escopo, né, enfim, nomes bonitos. Mesmo você fazendo isso, vai surgir no meio do caminho a necessidade de um capítulo ou outro que você não imaginava. E é uma maldição também, porque às vezes eles criam filhotes. Então, às vezes você está achando que dá para resolver tudo, por exemplo, num capítulo de geografia. Vamos dar um exemplo assim, geografia do mundo. E aí, neste mundo, você fez um negócio que, tipo, sei lá, as classes de personagem, todo mundo tem, tipo, talentos que tem a ver com o clima do local. Então, tipo, cada classe... Tô inventando moda aqui, tá, gente? Só para explicar por que vira um filhote. E aí você fala, putz, e agora? Vai para classes? Aí você acha que tinha terminado classes, já não terminou. Aí volta. Aí você volta para geografia. Aí você para pra pensar e fala, putz, agora tem uma correlação diferente aqui no meu universo entre classes de personagem e aspectos geográficos. Pô, agora eu não pensei, não é só um bônus. É um negócio que tá ficando tão complexo e tão grande as possibilidades que existem. Sei lá, imagina que você tá num mundo medieval que você tá criando aí de fantasia, mas é um high fantasy. Você fala, putz, cara, não dá, porque o capítulo de personagens está bem legal, tá gostoso, as pessoas estão entendendo geral, mas agora nesse universo que eu estou criando, eu acho que eu vou ter que criar alguma coisa, um capítulo à parte, com um nome muito próprio. Deu pra entender? Tipo, eu vou ter que criar um negócio que é, sei lá, land abilities. Sei lá, entendeu? E aí você abre o olho e fala, meu Deus, o meu índice, achei que estava acabando o livro, tô escrevendo esse aqui. E aí pode acontecer de novo, de novo, de novo. Mas é importante você salvar tempo. Você já vai perder muito tempo fazendo e refazendo. Qualquer um vai perder, tá? Então tenta perder menos. Faz um índice, pensa nos pontos, né? Copia. Acho que um bom caminho, novamente, que eu falei de mod lá, pra, né, faz um ambiente de campanha, aí você vai jogando, já preenche, aí já foi mexendo na regra ali e tal, e mexeu tanto que você fala, puta, talvez se eu criar um sistema, hoje em dia eu já sei o que brilha, o que é legal. Mesma coisa aqui, então você pode pegar um índice de algum livro aí e começar por aí, mano, tá? E aí você começa a mexer e fazer ao teu gosto, ao necessário para contar a história que existe nesse sistema, né? Não tô falando de lore, tô falando da história, a lógica da coisa, né? Por que jogar, o que é diferente, o que é legal, e vai misturando com a ambientação. A dica número 7, ela é responder perguntas chatas é o que cria a diversão. E aí eu trago aqui um ponto que tem a ver com criar um chão, criar um mínimo, chamar de um sistema, um conjunto de ideias de raças, classes e 3 espadas que eu acho o máximo, não é um sistema. E eu tô falando isso porque mesmo nos estágios iniciais, você tem que entender que um sistema de RPG ele é uma tradução não literal ou literal talvez, né? Depende do que você está se propondo a fazer, de tudo que existe, né? Então você tem que imaginar que você está trazendo um livro para que as pessoas contem 1 trilhão de histórias. E 1 trilhão de histórias você não pode prever. E essa é a beleza do RPG. Mas você tem que prever
que histórias acontecem em um lugar, que histórias vão lidar com materiais diferentes, madeira, aço, vão lidar com terra, vão lidar com a lama, o que é a chuva. Histórias vão usar objetos, né? Como é que os objetos, né? As histórias têm física, né? As coisas se movem, como é que é o tempo. Ai, que pergunta idiota, que coisa idiota que você tá falando. Não é idiota não, mano. Porque tempo pode ser desde o teu turno dura 1 segundo, o teu turno na verdade nem é um turno, é uma cena. E tudo isso tem que ser escolhido, né, aleatoriamente, apontando o dedinho pro céu e vendo pra onde bate o vento, pra ir sentindo como você vai ajudar as pessoas a entrarem nesse mundo que você tá desenhando, né? Eu falei já de clima, roleplay, existem ferramentas. Cara, e aí o que acontece? Né? O combate, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque todo mundo sai. Eu não sei o que acontece, né? É 880. Ou o cara ele abomina combate, meu sistema não tem combate. Então as pessoas todas nunca se agridem, os monstros não atacam, os inimigos não existem. É um RPG mágico, né? Um RPG, sei lá, velho, né? Do The Sims com os ursinhos carinhosos. Que coisa fofa, né? Não tem combate. Ou então é o contrário, né? O cara vai pro mundo, aqui é porrada, mano. Aqui a gente já entra com os 2 pés no peito, mano. Que você não tem turno, tá ligado? Você tem respiro pra bater. Cara, importante. Claro que você pode ter um sistema de RPG mais voltado pra combate e porradaria. Você pode ter um sistema de RPG mais voltado. Mas assim, cara, até na época quando foi vendido pra gente, lá em 90 e poucos, né? Até o Vampire que falava, meu Deus, é sobre intriga, é sobre política, sobre influência. Cara, é um jogo político, é um jogo cerebral, um jogo social. Até ele responde perguntas de combate, porque faz parte. E até sistemas mais ditos assim como voltados para combate puro, como Dungeons and Dragons, também tem uma abordagem sobre o roleplay, né? Tô falando de terceira. Ah, não. Você acha que realmente tem roleplay, cara? Porque basicamente tem assim, lawful good, chaotic neutral, cara, mas tem. E você tem ali dicas de roleplay através de... o cara é clérigo de, sei lá, de Mistra. O outro é um mago que no BG, no background dele, ele veio e escapou, sei lá, vou falar de Forgotten, vai. Escapou de Thay. Escapou lá dos magos vermelhos e tal. Entendeu? Então, todos os sistemas, eles abordam todos os tópicos. Mas essa dica, ela vai falar das perguntas chatas. Você tem que responder perguntas chatas e ter respostas minimamente satisfatórias para as pessoas entenderem que você está criando um sistema. Então, relações físicas. Física, falando de física da disciplina física, entendeu? Por exemplo, vamos pegar um negócio besta assim, tipo, sistema. Você usa sistema, vai usar sistema métrico? E aí, é quilômetros por hora ou é milhas por hora? É metros e centímetros ou é o sistema lá de feet, né, pés? Ou não é nenhum sistema desses. Eu vou criar um sistema de zonas. E a zona eu escrevo e defino. Uma zona de jogo é um espaço entre 4 metros e 2 metros. E tem que fazer sentido. Que tipo, realmente num sistema de jogo desse faz sentido num cenário assim que essa precisão toda não é tão necessária. Entendeu? Então você tem que responder várias perguntas dessas, cara. Tipo, materiais, objetos, física, clima, um comecinho, um cheirinho, né, do que você imagina que seria a evolução dos personagens. Se você vai fazer magia, putz, cara, isso sozinho já dá um capítulo à parte. Meu Deus do céu. Eu vou falar no final, né? Ferramentas de roleplay, recomendações, enfim. Você tem que responder perguntas chatas. É isso que vai criar a diversão desde o começo nos primeiros playtests, tá? Eu sei, é muito legal criar 18 classes de Dragon Riders, né? Como montadores de dragão diferentes e tal. É a parte mais gostosa. Mas é fato. Nem isso você tá criando direito se você não tiver como pensar no game design inicial dessas relações. E esses sistemas têm que conversar, cara. E aí você vai ver o drama que é, tá? Não dá pra fazer um sistema pra cada coisinha. Os sistemas, eles podem ter, né, uma coisinha aqui, uma diferença aqui, outra ali, mas assim, tem que ter um core, tem que ter um chão, sabe?
né? White Wolf joga D10, vê número de sucessos, né? E pede número de sucessos. Mas tem outras... GURPS joga 3 dados, né? Menor, consegue ali passar no teste e tal, do que o número não é maior. Mas o dano, quanto maior melhor, porque, né? Mas é 3d6, entendeu? Existe uma diferença, mas tem um trilho igual, né? Até o D&D, tantos dados no D&D, mas assim, o que gira em torno ali é D20. Então assim, pensa o que é, entendeu? Pode ser card, sei lá, você tá criando um sistema de RPG baseado em todo mundo tem um saquinho com bolinhas coloridas, enfim, mas não dá para o saquinho com bolinhas coloridas funcionar só para um Paranauê. Tem que ter realmente mais uso, tá? Tem amor pela memória RAM dos seus players, tem amor pela memória RAM do mestre, que se você está fazendo um sistema você espera que alguém mestre, tá bom? Mas se você também está fazendo só para você e ninguém vai mestrar, dane-se, cara. Os jogadores precisam entender e curtir. Aí eu vou para outra dica, que é o playtest rápido, o playtest focado, e aí o playtest do Ryu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, e aqui eu divido uma experiência também sofrida da minha parte, que eu tive que aprender na porrada. Antes de você criar 18 classes diferentes, 34 possibilidades de combos e não sei o que, e o cara não lá, cara, você tem que criar o Ryu. O Ryu, eu tô falando do Ryu, o personagem do Street Fighter, que ele é meio que tipo, ele é um exemplo do personagem base meio central. Então assim, o D&D, antes dele se chamar Dungeons and Dragons, um dia ele foi Chainmail, e era um joguinho de miniatura, quase um wargame um pouco melhorado. E cara, aquele processo todo, enfim, começa de um sistema que tá... Primeiro que já era muito próximo de um wargame, com diferenças, pra você ver como até, né? Mas segundo que o negócio começa assim, como é que é uma luta de dois caras melee, ou melee, ou corpo a corpo lutando nesse seu sistema. Vamos pegar combate, vai. Você já vai ver que você tem que responder uma cacetada de perguntas, cara. Peso, movimentação, velocidade, iniciativa, tem, não tem? E, cara, enfiar tudo não dá certo, tá? Novamente, respeite a memória RAM dos seus jogadores. Tenta privilegiar o que vai ajudar a impelir as histórias dentro do clima do que você está querendo vender. Então, cria o Ryu. Criou o Ryu, né? O Ryu aqui é uma expressão. Criei um cara que bate com uma espada. E eu quero ver como é que ele se comporta com outro cara que bate com uma espada. Só isso tem 15 milhões de variações aí, vai. De desfechos. Pô, cara, beleza. Como é que você vai playtestar isso, né? Você testou um pouco sozinho ali, pensando, mas obviamente nada vai superar pessoas aprendendo o que você está explicando e testando para ver se é fácil de entender, se é prático e para te dar insights. Então, aí a gente chega num outro ponto, que eu vejo que tem gente que sofre pra caramba nos grupos à toa e não precisa sofrer, velho. Faça playtests rápidos. No começo, e esse começo pode ser bem longo, ele não precisa, sabe, esperar por 5 santos que estão aguardando serem canonizados pela Igreja Mundial do RPG, que são caras que vão topar fazer playtests de 8 horas, sendo que você não sabe nem se deu certo ainda equilíbrio de escolha de atributos, sei lá, ou a ideia de ter um jogo que não tem atributo. Então, cara, playtest rápido, pra ter vários, playtest focado, cara. Gente, tudo bom? Esse playtest hoje, eu tô com os personagens aqui que são tudo normal, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, vamos supor que 10 é a média do teu também. Que novidade. E eu quero testar só pra ver como é que tá andando, como é que vocês entendem as opções, como é que 2 caras idênticos conseguem fazer coisas diferentes. E eu quero ver se tá rolando minimamente essa ideia de sistema de, sei lá, tô chutando aqui, você tem que testar suas premissas. Eu só quero testar isso, gente. Os 2 são iguais, tem a mesma arma. Eu vou apresentar pra você as regras que eu tenho até o momento. Eu já desenhei e respondi perguntas chatas lá no começo, né? Que alguém vai perguntar, e quando eu caio no chão? Pô, não pensei nisso, cara. Não, você pensou nisso, pelo amor de Deus, né? Pô, cara, eu posso agarrar o cara, mano, tipo, tirar a espada dele de alcance? Pô, não pensei nisso. Não, você pensou nisso, então você tá vendo esse vídeo é pra isso. Então faz o Ryu, que já tem muita coisa pra preencher um Ryu da vida aí. Testa rápido. Quando eu falo rápido, meu irmão, é chop chop, 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos.
No começo é isso, vai dar crash and burn, já avise todos. Avise todos do estágio em que está o negócio. Gente, é muito rápido, eu só preciso de 10, 15 minutinhos, tudo bom? Tudo. Pô, mas 10, 15 minutos pra playtestar um sistema de RPG. Não, é que tá bem no começo, gente, tá sendo pré-alpha. Então, faça isso. Playtest rápido, playtest focado e playtest o Ryu. Até o Ryu, né? Esse Ryu ele tá ajudando a te explicar várias situações ali pra você depois sair trazendo pra playtest pra galera outra classe, outra raça, outra habilidade, enfim. Deu pra entender, né? Pelo amor de Deus. Isso é legal. As pessoas não vão sofrer. Mesmo que as coisas deem errado, elas veem que você tá ajeitado com o momento que você tá no jogo. Lá na frente ninguém vai ficar chateado se der um bug no seu sistema, mas o pessoal percebe que ele tá rodando, ó, há horas e apareceu uma situação bem específica, né? Que não é absolutamente improvável, mas todo mundo sente que na hierarquia de situações que um sistema precisa responder, ela realmente tá bem abaixo, então ninguém vai ficar chateado. Agora, todo mundo vai ficar bem chateado se você sequestrar as pessoas por 48 horas, sendo que você não tem nada mais do que atributo, 3 skills e 2 espadas lindas que eu quero testar, tá bom? A dica número 9, ela é: opções de personagem devem ser como um buffet de rico, não aquela padaria que só sabe fazer um doce que presta e você fala, não pega outra coisa, só pega aquele que é o bom, o resto é tudo uma porcaria aqui. Então, as opções de personagem que você está trazendo, né? Eu fiz aí um desenho brincando das classes de personagem, né? Porque isso também é uma coisa que eu já percebi que acontece de vez em quando, né? Palavra de quem, enfim, tem um brother que tem um cenário próprio, nem é um sistema próprio, enfim, mas ele mexeu tanto que quase é um sistema próprio. E eu senti muito isso, né? Que você tem lá... Era mais ou menos essa piada, claro que eu exagerei aqui, né? Tipo, é o guerreiro, o ladrão, o bardo, aí tem a classe que eu adoro, entendeu? Não que eu era super saiyajin, mas se você for o cara do steampunk, caraca, velho, só de você nascer a galera já treme, entendeu? O cara gostava tanto daquilo que ele não parava pra pensar que, assim, ele tinha uma opção muito legal, outras opções... E aí ele tinha outras coisas que ele colocava ali, que ele achava que carregava um baita de um flavor. E carregava, mas não era pra jogador jogar, né? Que era o mago sem magia. Tipo, mago... E aí eu entro aqui nesse assunto, então, que a gente tá na dica 9, indo pra dica 10, tá? Então o cara tinha é muito legal, cara. É um brother meu muito talentoso, inteligente pra caramba, criativo pra caramba, tem uma pegada própria que eu não tenho. Mas é um bagulho que, assim, me broxou de jogar o bagulho pro resto da vida, assim, sabe? Fui jogar, o pessoal, todo mundo feliz e tal. E eu percebi assim, cara, você tá num mundo onde o mago é uma coisa incrível, mas você não definiu nada. E aí, tipo, a gente vai ver o que acontece e os outros têm muita claridade do que vai acontecer com eles. Eu preferia que não tivesse o mago. Entendeu? Então, esse exemplo, né, é pra você pensar assim, seja lá as opções de personagem que você vai trazer, seja classe, seja estereótipo, né? Seja que você, sei lá, você tá criando um mundo muito original, né? Bem-vindo a Albion. Em Albion você não tem classes, você é o que usa. Beleza, quer criar um negócio desse? Cria, mano, numa boa. Mas entenda que a gente tá falando de opções, né? E aí, essas opções são propositivas, é o teu livro que tá propondo, né? Então, tenta pensar que, assim, as opções que você está pondo para os jogadores, elas precisam ser interessantes. Em regra, interessantes em contexto dentro do mundo e em necessidade real, em algum nível daqueles personagens existirem para serem jogadores. Um bom exercício assim, a piada que eu coloquei no desenho. Então, assim, um grupo de D&D, vamos lá pro clichê, que seja, vamos nessa. Um guerreiro, bom. Um mago, bom. Até o druida e o bardo são bons, né? O bardo, um cara de situações sociais e tal, se o mestre souber mestrar decentemente, né? Que as pessoas não sabem tudo de cabeça. Enfim, não vou entrar nesse mérito, dar um vídeo à parte. Mas assim, beleza. Tô falando até de classes mais especializadas, o monk, né? O cara que luta. Qual que seria a utilidade de um cozinheiro? Do jeito que tá hoje, do jeito que é o jogo. E aí? Nice ser o cozinheiro? Entendeu? Então,
tenta descobrir se você não tá criando opções que são o cozinheiro. Que o cara, ele é muito importante, mas ele não sente isso. Sabe o que eu tô falando? Nem todo mundo... Não, porque você acha muito legal como, né, como mestre, né, e calculo que você tá escrevendo um livro que você mestra. Você acha muito legal e divertido ter um personagem que dá um colorido maravilhoso. Agora, quantas pessoas querem ser o Jar Jar Binks num grupo onde tem o Anakin Skywalker, que tem o Obi-Wan Kenobi, ou que tem o, sei lá atrás tinha o Qui-Gon Jinn, ou que tinha, enfim, até o capitão lá, Capitão Panaca, que era o primeiro do cara lá, ou a Princesa Amidala, entendeu? Tenta... E se você tiver uma situação que você fala, eu acho que é importante ter essa opção de personagem, porque enriquece o mundo e tenho certeza que isso vai ser legal, cara, só troca o vai ser legal e faça ser legal desde o começo, pra pessoa entender que tem um engine, que tem um mecanismo, que tem uma parada, que não é só o lore que tá abraçando ele, existe realmente uma parada em volta, tá bom? E aí, pra fechar esse vídeo, gente, a dica número 10 e final. Entre publicar, né, publicar o seu material, ou até autopublicar e vender ele, ganhar dinheiro e ficar muito rico, eu tenho dinheiros, né? Cara, fica com nenhum dos dois, fica com o terminar. Se foca em terminar o negócio, entendeu? Porque se tem uma vontade que eu tenho aqui, sem conhecer você que está vendo esse vídeo, é que você consiga o maior prêmio que existe em qualquer empreitada criativa, que é chegar ao fim. É muito difícil chegar ao fim. Chegar ao fim, né? Claro que tem, assim, game design, sei lá, na minha opinião é mais ou menos que nem o pessoal falava, produção musical, né? Na época que eu tinha banda. Você não termina, você abandona. Tudo bem, mas você sabe que você chegou num estágio onde tá pronto e pode ficar melhor amanhã, e amanhã pode ficar pronto e pode ficar melhor. Claro, prova cabal é isso. Quantos livros a gente não conhece hoje no RPG que tiveram uma primeira edição, depois tiveram uma segunda... Eles terminaram na primeira edição e aí evoluíram, mas eles terminaram. Então, assim, de verdade, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. E se você quiser ignorar tudo que eu falei nesse vídeo e ficar só com um recado, mano, entre publicar e vender, fica com o terminar. Termina essa parada. E isso envolve, de alguma maneira, cativar as pessoas, né? Que eu deixei dicas aqui para elas jogarem e você ir testando e melhorando e criando e construindo isso, mas chegar ao fim, tá bom? Se você é mestre de longa data, quer fazer um comentário, cara, fica à vontade, mano. Tipo, tô longe aqui de me posicionar como avatar, oráculo supremo da criação de livros, né? Pelo amor de Deus, tô aqui tentando de fato dividir um pouco um ponto de vista também de quem é veaco e tá jogando há muito tempo. Se você tá fazendo um sistema e tem alguma dúvida ou acha que tem algum ponto aqui que, pô, valia a pena explicar um pouco melhor, deixe seu comentário no vídeo também. E é isso, mano, tá bom? Se você conhece alguém que tá fazendo um livro, tá tentando pensar em fazer um negócio, ou se você quer ajudar a pessoa e tá sem jeito de falar assim coisas que às vezes a pessoa vai levar mal e estão aqui nesse vídeo, passa para ela também esse vídeo e espero que ajude ela, tá bom? É isso, minha gente. Chega, acabei o que eu tinha pra falar. Fica com Deus aí